bem-vindo você ao VRT Sports Talks. Eu sou Cris Macis e toda semana eu trago um personagem, uma personalidade da indústria do futebol para contar um pouco da sua vida e da sua trajetória aqui para a gente. Se você ainda não baixou o VRT Channel na sua Smart TV ou no seu celular, é muito simples. Entre na loja, busque VRT Channel, clique, baixe e ele é completamente gratuito. E você poderá acompanhar todos os programas da nossa televisão completamente de forma gratuita. E vamos lá! Hoje eu trouxe uma pessoa sensacional, um amigo, uma personalidade no mundo do esporte e do futebol, com uma linda trajetória extensa. Ele é jovem, mas ele já tem uma extensa e rica trajetória dentro do futebol brasileiro. Ele é formador, técnico, dono de escola, executivo de futebol e tem uma ligação íntima com a Confederação Brasileira de Futebol, a tão famosa CBF. Cristóvão Flores, muito obrigada pela sua presença, por ter respondido ao meu chamado. Tudo bem com você? Tudo jóia. Primeiro agradecer o convite a você, Cris, né? Como você diz, uma grande amiga, né? Ao canal VRT, por ceder esse espaço para a gente falar sobre algo que é tão importante, né? Que é a parte de formação, né? Dentro do futebol. E você tem essa característica formadora faz muitos anos. Você foi técnico durante 23 anos, você é dono de escola de futebol, você faz parte da primeira turma escolhido, tá, gente? É uma turma escolhida com os maiores lideranças do futebol brasileiro para cursar o CBF Master, que é cursado pela Academia CBF, CBF Academy. Então, conta um pouco dessa sua experiência dentro desse curso que você fez parte e que concluiu há pouco tempo, né? Isso, foi a início desse ano a gente concluiu o curso, né? A primeira turma do CBF Master, como você diz. No CBF Master foi escolhido a dedo grandes pessoas de dentro do futebol e fora, né? Porque a intenção foi uma ideia muito inteligente, né? De parte da CBF Academy, unir muitos departamentos que andavam de forma separada, né? Que se fala tanto da parte do treinador de futebol, e do executivo de futebol, mas entre isso existe a parte contábil, a parte do direito. Então, assim, foi um jeito da CBF Academy apresentar para a nossa cultura que o futebol ele vai além das quatro linhas, né? Existe uma responsabilidade geral, né, quando se trata de um esporte como o futebol é. Então, a primeira turma do Master, eu tive esse privilégio. Para mim queria agradecer de antemão ao pessoal da CBF Academy, pelo fato de eu ter sido convidado para essa turma, porque eu, como você diz, eu era treinador de futebol, licença Pro, que é a licença mais alta dentro do futebol brasileiro, onde eu estava no momento de fazer uma migração, aquela dúvida, será que eu vou para a parte de gestão ou permaneço na parte do campo, né? E através desse convite, eles não só me convenceram, mas me apresentaram um futebol que hoje, para mim, me mostra que é extremamente importante, ao igual que estar na lateral do campo, né? E fazia parte também dessa tua turma, junto com as grandes lideranças, o atual presidente da CBF, Samir Chaudhry. Isso, o Samir virou um grande amigo, né? Isso antes de todo o movimento para ele virar o presidente da CBF, virou um grande amigo, e hoje a gente consegue não ter só uma amizade, mas trabalhar junto, né? A ideia de fortalecer nosso futebol cada dia mais. E nesses contatos que você fez na CBF Academy, nesse Master, que foi um curso que durou 1 ano e meio, você teve módulos em vários países. Conta um pouquinho desses módulos internacionais que vocês fizeram. Vocês tiveram que viajar muito para visitar várias federações, não foi assim? Isso.
apesar de ter sido a primeira turma, né, eu queria deixar até o convite para as pessoas que têm essa vontade de conhecer o futebol a fundo, esse convite para pesquisar os cursos da CBF Academy, pelo fato de abranger vários departamentos, né, não só tem a parte fisiológica, de treinador de futebol, tem a parte de executivo de futebol, jurídico, e assim inúmeros cursos que, né, com certeza existe um leque de oportunidades para as pessoas e as pessoas muitas vezes não sabem, né? Por que eu reforço isso antes de responder sua pergunta? Porque nós viajamos 5 países, né? E a intenção é não parar nesses 5 países. Nós temos a ideia de dar continuidade, né, para outros continentes e visitar a cultura de cada país de acordo com a sua realidade, porque muitas vezes nós escutamos que o Brasil ele está atrasado, ele deixou o futebol parado, né, no tempo, e através desse estudo, porque realmente é um estudo que a gente faz, nós percebemos que não é um atraso, né, e sim é uma organização, né, que nós não tínhamos, né. Então hoje, com a própria chegada do nosso presidente, o Samir, ele veio de encontro a tudo que o futebol estava gritando, né? Estava gritando por um pedido de ajuda, né? Que era a gente organizar, era a gente conhecer o que nós somos, e para a gente se conhecer, a gente precisa também conhecer o que se faz, né? Nos nossos países vizinhos, né? E até nossos países do outro lado do mundo. E foi o que aconteceu. Visitamos Estados Unidos, Suíça, Portugal, Espanha, né? O próprio Brasil, né? A gente não deixou de fora, a gente fez algumas visitas em algumas cidades, conhecendo não só os clubes, mas as federações, né? As confederações também de cada país. E a parte pontual desse curso é enriquecer de informação, né? Porque, por incrível que pareça, nosso futebol, ele, para mim, nossas cinco estrelas não são do passado, né? Nossas 5 estrelas são do presente. Então, assim, muitas vezes nós visitávamos alguns países e escutávamos que a gente tinha deixado passar o tempo. Eu acredito que nós tivemos muita dificuldade durante esse período, mas não deixamos passar o tempo. Por quê? Porque dentro de todas as nossas dificuldades, sem muitas vezes registros, que é o mais importante, sem estudos, né, documentados, nós conseguimos a conquista dessas 5 estrelas, né? Então, nesse ponto, eu acho que nós pecamos de fazer com o intuito de querer sempre ser melhor, e conseguimos. Até o momento, somos os melhores, né? Mas entendendo nossa realidade, que a gente não pode continuar nesse formato de vamos só fazer com a vontade, né? Você acredita? Porque assim, Cristóvão, nós somos campeões, a última vez que fomos campeões foi em 2002, já faz aí mais de 20 anos. Agora também fomos desclassificados, né? Perdemos para a Noruega 2-0, fomos desclassificados nas oitavas de final, uma campanha também que não foi considerada satisfatória, né, para a grande maioria dos brasileiros. Você acredita que... eu sei que faz pouco tempo que estamos com novo técnico, nova direção, nova presidência, mas você acredita que o esporte, que o futebol brasileiro ainda é o melhor futebol do mundo? Olha que é uma pergunta... É uma pergunta... É uma pergunta, eu sei que é difícil, mas... É uma pergunta que eu até gosto que você tenha feito essa pergunta, porque, assim, muito se fala... quando se perde, se fala muito da culpa, né? De quem é a culpa? É do presidente, é do treinador, é do jogador, Neymar. É do Neymar, né? Pô, é um esporte coletivo e mesmo assim nós deixamos a emoção nos levar a querer achar um culpado. E eu acho que pelo fato de ser um esporte coletivo, não só dentro de campo, mas fora, como eu disse, são inúmeros departamentos trabalhando junto,
eu acredito que a gente tem que assumir essa responsabilidade em conjunto, né? Então, nosso futebol, ele não está melhor que os demais, mas também não está distante, abaixo dos demais. Eu acredito que a gente tem um trabalho de reestruturação do nosso futebol, né? A gente tem que reestruturar, porque tempos passados você tinha uma comissão técnica de, no máximo, 3 pessoas. Hoje você tem, no mínimo, 8 pessoas. Então, assim, o futebol ele cresceu muito e ele mostrou a importância de cada departamento. Então, nós como torcedores, muitas vezes nós enxergamos só o placar, só o resultado final. E o futebol, eu falo que o placar ele começa antes mesmo de entrar dentro das 4 linhas, né? É todo o trabalho que é feito. Volto a dizer, o registro desse trabalho era o que faltava dentro do nosso futebol. Para você ter uma ideia, nós tínhamos convocações para a própria seleção brasileira que não existe registro o porquê e qual foi o critério e o desenvolvimento para esse atleta chegar lá. Né? E isso não foi por falta de profissionalismo ou porque as pessoas não tinham muita... como posso te falar essa parte? Não tinham muita... Conhecimento. Não era por falta de conhecimento, né? Inclusive hoje nós temos, né, pessoas muito fortes cuidando da nossa base dentro da seleção brasileira. E o que faltava, eu acho que era união. Entendeu? O que faltou muito, durante muito tempo, foi união. E isso que, com a gestão do Samir, apesar de ser pouco tempo, 1 ano, nós conseguimos implementar, que é a união dos departamentos. E a atual direção da CBF, na minha opinião, deu uma bola super dentro com essa criação do grupo de trabalho das categorias de base brasileira, o qual você também faz parte a convite da Confederação. E essa é o ponto de partida, né, para que a gente comece exatamente esse processo de reestruturação da seleção brasileira. Então, eu gostaria, Cristóvão, que você contasse um pouco para a gente o que é discutido nessas reuniões sobre a reformulação das categorias de base brasileira. Então, o que nós mais discutimos que, assim, antes de um atleta existe uma pessoa em formação ali. Então, assim, quando nós falamos de futebol, automaticamente o futebol ele não existe 2 modalidades. Muita gente enxerga ou o futebol feminino ou o futebol masculino. E lá a primeira coisa que nós fizemos é entender que o futebol é um só. Então, os profissionais, tanto seja homem ou sejam mulheres, a formação tem que respeitar seus ciclos, né? Por quê? Porque a gente não pode pensar que o futebol só se trata de habilidade. Então, assim, ele também se trata da parte psicológica, da parte... a gente sempre fala que o atleta tem segurança ou não tem segurança. Isso falando de atleta profissional, imagina na base, né? Então, assim, o que nós estamos discutindo, nós tivemos 2 encontros, né? Entre esses 2 encontros, o primeiro foi para conhecer um pouquinho a realidade do futebol, né? Porque eu não posso querer que... eu não posso padronizar em termos estruturais, porque cada clube tem sua estrutura, cada região tem sua estrutura. Mas o que eu posso padronizar é o passo a passo pela idade do atleta. Não sei se eu estou conseguindo, né, expressar essa parte, mas assim, hoje a pressão do atleta, ela não parte por uma torcida. Muitas vezes ela parte por uma cobrança dentro de casa. E isso a gente precisa identificar nas categorias de base. Né? Por quê? Porque senão, nosso futebol ele se perde. Não é por um jovem, uma criança querer praticar o esporte. Né? Nosso futebol se perde pela pressão externa que existe. Então, assim, primeiro passo que a gente discute, como blindar essa pressão externa? Porque sem isso a gente nunca vai conseguir extrair o melhor, né, daquela pessoa que está querendo mostrar e fazer com gosto. Né?
Uma coisa que é muito discutida, e aí é uma opinião minha, pessoal, para mim as categorias de base teria que ter um início delas aos 15 anos. Por que que a gente fala assim, não, antigamente nós tínhamos o futebol de rua, né? Todo mundo queria saber de futebol. Por quê? Porque era algo divertido, era algo legal. A criança fazia com prazer. Não tinha nenhum adulto lá, sabe, na orelha da criança, falando, torcedor. Não, tem que se acostumar à pressão. Não, eu discordo, pelo menos. Eu sei que eu tenho alguns colegas que falam, não, enquanto antes, melhor. Isso aí eu acho que é um assunto super polêmico dentro do futebol de base mesmo, porque tem duas correntes. Uma que acha que tem que ter um sub-8, sub-7, e outra que tem que começar realmente no 15. Sim, e aí eu te digo, por que que aos 15 anos? Porque até aos 15 anos, o ser, ele tá se conhecendo. Como que eu vou falar que assim, o Brasil já não tem a mesma alegria de jogar futebol, já não tem a mesma qualidade individual, se quando a melhor fase, né, da criança ou do jovem, a gente corta. A gente quer reprimir, a gente quer cobrar, a gente não permite que ela se autoconheça, ela se explore, ela fala, sabe, o futebol de rua saía driblando todo mundo, se queria tocava, não tocava. Aonde ela vai fazer isso? Então, eu acho que eu começaria a pensar, isso é até uma mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, não só os pais, mas para todo mundo que gosta de futebol, e assim, nosso futebol de rua ele pode estar no presente hoje. A diferença é que não vai ser na rua, mas a qualidade da alegria a gente pode ter dentro das escolas de futebol, dentro dos projetos, dentro de um intervalo dentro do colégio. Então, assim, quando a gente critica o futebol, eu acho que a gente tem que repensar se a cobrança e o apontamento que a gente está fazendo está sendo no caminho correto. Porque nós que trabalhamos com futebol, reconhecemos que existe muita falha e elas têm que ser vistas e elas têm que ser consertadas. Mas nós precisamos da ajuda, sim, de forma geral. E a melhor base de alguém que está na prática do futebol é dentro de casa. Agora, Cristóvão, me fala uma coisa. Você como dono de escola de futebol, eu tenho certeza que você deve receber diariamente inúmeras mensagens de pais. Eu tenho meu filho que é muito craque. Meu filho é muito craque. Minha filha joga muito. Meu filho é craque. É o próximo Neymar. É o próximo Ronaldo. Como que você consegue lidar com a expectativa dos pais junto com essa pressão que eles mesmos colocam dentro dos filhos, que venham a ser os seus alunos, né? Porque eu tenho certeza que na sua escola deve ter vários Neymar, vários Ronaldos, né? Vários Kakás. Como é que você lida com essa expectativa do pai versus capacidade real da criança? Olha, eu vou te falar que não é fácil, né? Eu tenho a sorte de ter um perfil de escola e ela não visa a competição, né? Eu tenho muita... O pai, ele não é difícil se ele tem a informação, entendeu? Então, assim, isso eu acho que a gente, não só na minha escola, mas em todas as escolas, a gente precisa entregar essa informação para o pai. E aí eu coloco até os profissionais que estão dentro das escolas, nós, né? E até me incluo, eu falo assim, o maior trabalho é a gente saber orientar os pais. Por quê? Porque a procura de um pai, muitas vezes, ou é porque o filho quer muito, a filha quer muito, ou é porque o pai quer muito e assim, a pressão de não ter sido jogador quer enxergar que o filho seja, né? Então, como a gente faz para direcionar isso? Entregando a informação que, assim, lá a palavra já diz, é escola. Primeiro, respeitar que na escola, eu falo, nenhum pai entra na aula de matemática, bate na porta e fala assim, vai corrigir a professora de matemática. Então, primeira coisa, respeitar o espaço.
Eu tenho a sorte quando eu falo, porque meus pais da minha escola são muito assim, são pessoas que somam muito. Eles, a partir do momento que o pai reconhece o que a direção da escola quer, eles viram parceiros. Então, eu tento lidar de uma forma sempre transparente, no sentido de entregar informação do que a escola espera, né, do trabalho que está sendo feito. E nós, como escola, esperamos a formação de um ser humano, né? Seja um menino, uma menina, que seja o melhor em tudo o que ele faz, né? Que ele não está competindo com o colega ou a colega do lado. Ele tem que entrar na quadra e sair melhor do que ele entrou, entendeu? Então, assim, o desafio maior, tanto para ele quanto para ela, é fazer melhor do que chegou, né? Do que chegou a fazer um treino antes. Então, eu acho que assim, em termos de dificuldade, eu acho que eu chego nesse ponto, a informação. A informação é o que a gente tem que entregar para poder ter um trabalho mais tranquilo. Informação, comunicação, diálogo. Eu acho que isso também é sempre muito importante, também o acolhimento das crianças, né? De repente entender que aquela criança está lá por pura pressão dos pais e não por sua própria vontade. E por isso que eu concordo com você quando você fala que aos 15 anos que ela deveria começar a treinar sério, porque muitas crianças que são pressionadas durante sua infância, chega nos 15 anos, onde pode virar realmente um craque, abandona. Eu conheço casos de crianças que abandonaram o futebol e não querem mais nem saber de bola por conta dessa pressão indevida e sobrecarregada da própria família do seu meio. É um assunto que a gente pode ficar aqui horas conversando. Mas, já que a gente está falando sobre pressão, eu quero saber a sua opinião sobre a desclassificação da nossa seleção brasileira nesta Copa do Mundo. A gente chegou a acreditar, né, Cristóvão? Com certeza. Se a gente parar de acreditar, não podemos falar que somos brasileiros, né? Então, assim, estávamos confiantes, né? Porque nós sabemos o trabalho que está sendo feito. Principalmente você que vive dentro da CBF, né? Sim, eu acredito que nós estamos com grandes profissionais, né? Eu acho que nosso primeiro desafio foi, primeiro, que o Brasil não ficasse fora da Copa, né? Porque, por incrível que pareça, a gente correu esse risco, né? E foi o primeiro desafio que nós tivemos, com a chegada do Ancelotti e com a própria direção nova, né, da CBF, através do nosso presidente Samir. Então, o primeiro passo foi conquistado, nossa vaga para a Copa do Mundo. O segundo era a gente colocar nossa seleção ao mesmo nível ou acima do nível das outras seleções. E esse trabalho não vai ocorrer da noite para o dia, né? Então, assim, a gente acreditava muito, continuamos acreditando. Então, assim, é algo que nós sabemos que agora sim se inicia uma nova etapa, onde tudo que se propôs quando o Samir assume a direção da CBF é que, independentemente do resultado na Copa, né, a seleção sendo campeã, em termos de trabalho, não iria mudar nada. Por quê? Porque nós já vínhamos em um processo de reestruturação do futebol, né? Você pode pegar como exemplo o Centro de Desenvolvimentos que foram inaugurados assim que o Samir assume a presidência, né? Era para ter sido inaugurado para a Copa de 2014, né? E foram inaugurados 5 agora, e esse ano ainda pretendemos fazer novas inaugurações, né? Para ir fortalecendo o nosso futebol do jeito que ele merece, entendeu? Então, assim, foi uma tristeza, porque nós, fora trabalharmos com futebol, nós somos torcedores pela nossa seleção, né? E eu acredito que se a gente não tivesse essa lamentação, realmente a gente teria que se preocupar. Então foi lamentável a gente ficar fora da Copa, mas com os pés bem no chão e a cabeça no lugar, a gente sabe que está sendo um processo que assim,
para 2030 eu garanto que vamos ter uma seleção totalmente diferente, com mentalidade totalmente diferente. É isso que eu ia te perguntar, porque sabemos que Carlo Ancelotti, ele renovou seu contrato e fica conosco até a próxima Copa do Mundo, até o próximo ciclo. E então eu acredito que agora ele vai ter mais tempo de fazer mais mudanças e começar a implantar essa mentalidade tão campeã da sua trajetória, da sua carreira. Então você acredita que, olha só, eu já estou pensando, brasileiro não desiste nunca mesmo. Você acha que para 2030 a gente vai ter um time campeão? Para 2030, eu acredito que antes. Eu acredito que antes a gente comece a enxergar que nossa seleção mudou, né? O trabalho está sendo muito bem elaborado. Eu te falo que o trabalho está sendo, assim, está sendo do jeito certo. Estamos pensando nas categorias de base, né? Vocês vão ver uma mudança no trabalho nas categorias de base. Isso graças não só à CBF, mas aos clubes e às federações que vêm cada vez mais querendo fortalecer esse trabalho nas categorias de base para a gente poder chegar num profissional com uma qualidade abrasileirada, né? É isso. E agora que o Brasil caiu fora da Copa, para quem vai a sua torcida? Quem vai minha torcida? É difícil, porque eu estudo futebol, então quando eu assisto o jogo, por incrível que pareça, eu estou mais preocupado de estudar os lances e tudo do que Mas desses realmente times fazer que essa ficaram, para quem você tem uma maior simpatia, eu tenho a minha torcida já. A minha torcida vai para o Marrocos. Marrocos, um bom time, tem surpreendido, né? Tem surpreendido, ficou entre os 4 na última Copa. Eu acredito muito forte e espero que o Marrocos surpreenda esse ano. E você? A minha torcida é muito profissional, né? A minha torcida, agora você me fazendo essa pergunta, eu paro para pensar. É para isso que estamos aqui. Eu parei para pensar agora e fica difícil, porque assim, olha, faz tempo que eu não torço mesmo como torcedor, a não ser para a seleção brasileira. Não, mas é diferente você torcer e você acreditar que vai dar uma seleção. Você, pela sua parte técnica, você deve acreditar que deu uma seleção, mas o seu coração pulsa por alguma outra seleção? Meu coração, não. Não. A não ser se fosse o Chile, que meus pais são chilenos. Sim, mas nem classificou, coitado do Chile. Se fosse uma segunda seleção, poderia ser ela, mas... Quem você acredita que vai ganhar a Copa do Mundo esse ano? Eu acredito que a Espanha tem uma grande chance. Espanha? Só? Eu acredito que a Espanha vem mostrando aos poucos, né? E quando é aos poucos, eu acredito mais que quando a seleção vem com tudo, sabe? Então você fugiu das duas grandes favoritas, que claramente França e Argentina, né? Principalmente depois dos últimos jogos, né? A França é bonito de ver o jogo da França, né? Eu gosto, né? Mas não sei, algo me diz que existem alguns detalhes que não levaria ela a ser campeã do mundo. E Cristóvão, me fala uma coisa, você está tão por dentro de tudo o que acontece na CBF, existe algum trabalho que vem sendo feito que você gostaria de nos compartilhar? Inúmeros trabalhos, Cris, né? Mas eu vou separar um assim que eu acho muito especial e eu acho que as pessoas têm que ter essa informação, né? A gente fala muito sobre a condução que a gente vem tendo na CBF, né? Mas a gente falava do conhecimento, do entendimento. E quando a gente inicia o trabalho com as categorias de base, no mesmo dia que a gente estava no encontro na sede da CBF, houve um encontro na Granja Comari, né? Reunindo pessoas da FIFA, né? Da Confederação Brasileira, né? Da CBF, com alguns treinadores sendo convidados, treinadores brasileiros, né? O próprio Ancelotti, pelo fato dele ser o treinador da seleção principal, para a gente chegar num conceito do qual seria o passo a passo, né, para se trabalhar nas categorias de base da seleção brasileira. Você está querendo dizer, está sendo formada, construída uma cartilha? Sim, esse seria mais ou menos para as pessoas entenderem qual que é o formato que a CBF está
está elaborando para as categorias de base. Isso daí é uma informação que eu te falo assim, pouquíssima gente sabe, né? Não é por não querer divulgar, mas é pela correria, né? Que vinha a Copa do Mundo, tudo. Mas é importante as pessoas saberem que existe um trabalho sendo feito, né? Por isso que a confiança do Samir, que pronto, né? Vão poder apresentar um futebol ao nível que o Brasil sempre teve, né? A gente está fazendo essa organização e já teve 2 encontros, né? Então é algo que está sendo bem formatado, bem estudado, né? E com registros bem elaborados, né? Então esse é se você me perguntar assim, qual que é o trabalho que para mim faz assim a maior diferença e sei que vai contribuir para o futebol brasileiro, é essa construção que as categorias de base estão tendo. Que legal, que legal. Isso é sensacional. E isso é completamente novo e exclusivo aqui da gente, desse programa. Adorei essa novidade. Sim. Cristóvão, te agradeço demais. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, informações preciosas. Eu agradeço você e convido você a continuar conosco aqui no VRT Channel com os nossos próximos programas. Fique ligado. Obrigada. Tchau, tchau.